para todos nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, parte do versículo 21. Um texto bastante conhecido, mas que fala aos nossos corações a cada dia. A palavra do Senhor diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar, tranquilo, pela salvação do Senhor. Eu também gostaria de ler no capítulo 2, versículo 19, a palavra diz o seguinte: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. O profeta Jeremias, ele viveu 100 anos depois do profeta Isaías, né? Isaías salvara Jerusalém da Assíria. Jeremias tentou salvar Jerusalém da Babilônia, mas fracassou. Deus levantou Jeremias para pregar ao povo de Israel, para alertar o povo dos seus pecados. Jeremias bradava que se tão somente os judeus se arrependessem, Deus os salvaria da Babilônia. Mas o povo não quis dar ouvido a Jeremias e continuou com sua vida depravada de pecados. E a história diz que foram 40 anos pregando para um povo que não dera ouvido a nada que Jeremias falava. Você já imaginou você passar 40 anos pregando para um povo e eles não dão ouvido à sua voz, aquilo que você está falando? Foi o que aconteceu com Jeremias. E Lamentações de Jeremias, né, pintam um retrato sombrio e aterrorizante. A gente vê ali o contexto de Jerusalém totalmente destruída, porque o povo não deu ouvido, né, à voz do Senhor. Então Deus permitiu que uma nação inimiga, a Babilônia, entrasse e destruísse toda a cidade, o templo. E Jeremias está aí nesse contexto de lamentação ali, olhando os destroços, olhando a destruição. Jeremias, ele começa a lamentar e a falar com Deus neste contexto aqui de Lamentações de Jeremias. É um livro pequeno, né, sobre a cidade que Jeremias gastou seus esforços para salvar. Mesmo assim, ele não deixa de expressar, em meio à tristeza, a convicção de que Jerusalém irá ressurgir das antigas ruínas. E a gente vê que depois do exílio, a cidade ela foi reconstruída. Mas, infelizmente, não aprendeu a lição, né, que a gente vê nos dias de Jesus, que voltou a ser uma cidade grandiosa e bela. Apesar disso, crucificaram o Filho de Deus e logo depois foi consumida por Roma. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma frase: há esperança em meio ao sofrimento. O contexto aqui a qual nós estamos falando mostra bem isso. Você pode imaginar o que o profeta Jeremias estava sentindo? Imagine você passar anos pregando e nada acontecia. Nada aconteceu, o povo não dá ouvido. E mais, você vê o povo receber a ira de Deus.
Jeremias, ao escrever estas palavras, ele escutava ainda o eco de destruição e queda de Jerusalém em seus ouvidos, os gritos de desespero e choro pelos que morreram ainda podiam ser ouvidos por ele. Tudo o que havia restado aos israelitas era desespero e sofrimento. Quem nunca sofreu, passa ou já viveu um sofrimento em sua vida? Queridos, estamos vivenciando uma teologia por aí, infelizmente, que você escuta dizer assim que você não pode sofrer. Pare de sofrer. Eu tenho uma notícia para você. Enquanto estivermos aqui nesta terra, teremos sofrimentos, tristezas. O mundo jaz o maligno, o mundo geme no pecado. Então vivemos as consequências deste pecado. O próprio Cristo, ao encarnar como homem aqui na terra para morrer na cruz em nosso lugar e pagar os nossos pecados, ele sofreu, passou por privações, sede, fome. Por que nós também não passaríamos? Somos melhores que o nosso Senhor? Lá em João 16:33 ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele mostrou que seria possível vencer este mundo, nós também podemos passar pelos sofrimentos. Há esperança em meio ao sofrimento. O segredo é, se você vier a sentir essa espécie de sofrimento, faça do mesmo modo que Jeremias fez. No capítulo 2, versículo 19, ele se derramou diante do Senhor. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, aos gritos, ao eco de destruição a qual ele estava ouvindo ainda, ele se derramou diante do Senhor. Meu querido, em sua hora mais difícil, Deus o convida a não esconder nada, nem sequer as emoções mais íntimas que você possa ter. Se derrame diante do Autor e Consumador da nossa fé. Ele é quem nos sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem te guia em meio ao sofrimento. Na presença amorosa de Deus você vai encontrar esperança em meio ao sofrimento e desespero. Precisamos falar como o salmista, ele fala lá no Salmos 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus, aleluias, glória a Deus. Jeremias encontra esperança em meio à aflição. E as promessas de Deus para ele são também para você, para a minha vida. Ao derramar a sua dor diante do Senhor, quando estiver cercado de amargura e sofrimento, quando pedir ajuda e achar que ele ignorou as suas orações, quando o seu coração estiver partido, quando perder a paz e prosperidade, lembre-se das palavras de Jeremias. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode dar esperança a você, querido e querida? Ele responde em seguida, graças ao amor do Senhor, ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos. Graças às misericórdias do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. No versículo 24, ele continua dizendo, Jeremias, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Quem tem sido a sua porção? Em quem tens depositado a tua confiança? Em homens? Confia no Senhor dos exércitos. Confia naquele que pode te guardar e te sustentar. No versículo 25 ele continua, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Qual é a fórmula para passar pelo sofrimento? Não sei. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, nos adverte. O salmista, ele fala lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Confia no Senhor, espera, pois, no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se a sua esperança está nele, Ele cuidará de ti. Descansa no Senhor, Ele é o teu refúgio. Há esperança e você pode encontrá-la em meio à dor, a escuridão, o coração partido, a tristeza, o sofrimento, eu não sei, que claro nós passamos. A compaixão do Senhor nunca falha. O refrigério chegará na sua vida. Esse momento vai passar. Creia, Ele é bom para aqueles que esperam nele. Romanos 8 diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está nele, nenhuma condenação há mais para ti, para a minha vida. Ele é a nossa esperança, Ele foi a nossa esperança na cruz do Calvário e Ele continua sendo a nossa esperança, mesmo nesse contexto ao qual nós estamos vivendo. Ele é a nossa esperança porque Ele é soberano e Ele cuida da minha vida e cuida da tua vida. Então os propósitos dEle são maiores do que os nossos, são melhores, que você possa encontrar esperança em meio ao sofrimento. E essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Senhor, nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Deus, queremos, Senhor, colocar os nossos corações em Ti, que é a nossa esperança a cada dia. Acalma os nossos corações, coloca paz, coloca, Senhor, ânimo em nós, ó Deus, pois Tu és o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso guia, o nosso guarda fiel, ó Deus. Tu nos guarda, Tu nos sustenta. Ó Pai, abençoa cada família, Deus, nesta manhã. Entre em cada lar com esperança, pois Tu és a nossa esperança. Ó Deus, que Tu possa estar transformando vidas, libertando, purificando, Deus, transformando, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.